Bom dia para vocês. Bom trabalho. Boa quinta-feira, né? E bora iniciar esse vídeo com a oração do Pai Nosso. E vou soltar para vocês o sonho que o Senhor apareceu para mim, me mostrando duas vindas dele. Glória a Deus. Vou soltar mais outro sonho que o Senhor apareceu para mim, me pedindo casamento. E glória a Deus, aleluia. Bora pra cá, glória a Deus. Vou orar com vocês, tá bom? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como nós cada dia nos dá hoje, Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, Pai, perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixa, Pai, nós cair em tentação, mas na livra-nos do mal, Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, abençoa essas pessoas que se inscreveram no canal, abençoa essas pessoas que visualizam, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus filhos, abençoa a tua casa de oração aqui que foi feita na minha casa, Pai, ungido, consagrado a ti, Senhor. E, Pai, obrigada, Pai, pela tua presença, pela tua companhia, obrigada por tudo que tu tem feito por nós. Em nome do Pai, do Filho, Pai, abençoa também, Pai, a minha vida, Pai, abençoa a minha vida, meus caminhos, tudo que eu for fazer, Pai, esteja comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, encerrar a oração, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou para o que? Glória a Deus, aleluia. Para as Santas Escrituras, né? Vou soltar para vocês hoje um texto, né? Bora para cá, ver o que você vai falar conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vou soltar o sonho como eu prometi a vocês. Vou soltar os sonhos e vou soltar um texto de Jesus, né? Glória a Deus. Vou para cá? Glória a Deus, aleluia. Essa vai ser pro dia de hoje, né? Então, é Marcos 9 e o versículo começa no 33. Glória a Deus, aleluia. Vai pra cá? Eu vou soltar pra vocês o sonho. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava uns cavalos, muitos cavalos, e eu via, glória a Deus, aleluia, e eu via Jesus, ele vinha num cavalo branco. Esses cavalos que eu vi, os primeiros, não era como cavalo normal, era espírito de cavalo. Porque eu estou explicando as coisas para vocês do que eu vi no sonho. E eles eram diferentes, eles não eram igualmente o cavalo que o Senhor vinha andar, não, o cavalo igualmente, o Senhor vinha igualmente escrito na terra. E glória a Deus, aleluia, o Senhor veio, né? Aí ele pegou, ele estava segurando a criança assim no braço, e a outro braço do Senhor, a mão do Senhor estava segurando a rédea do cavalo. E foi esse sonho que eu tive, né? Glória a Deus, aleluia. E essa foi a primeira parte desse sonho. Aí, né, eu fiquei muito alegre porque o Senhor veio, né? E eu peguei esse assim, e nessa hora ele veio voltar, ele vai voltar, e o Senhor voltava. Quando o Senhor voltava, glória a Deus, aleluia, ele voltava novamente, glória a Deus. Todo dia ele chegava num carro, ele chegou, ele se sentou na minha mesa e ele ficou. Tava eu, meu filho mais velho, mais novo, e pra mim era como se fosse a minha nora, né? Só que no momento que nós fomos embora, eles não eram mais adultos, porque meus filhos são adultos, eles eram tudo criança, a partir de 4 anos para de 5 anos para baixo, eles estavam assim, fosse desse tamanho. E algo que eu vou dizer a vocês, naquele momento que o Senhor veio, que nos pegou, glória a Deus, aleluia, na hora que o meu filho mais velho chegou para Jesus, pegou o rosto de Jesus, deu 2 beijos nos lábios do Senhor. Ele criança, assim, de 5 anos para baixo, ele deu 2 beijos no rosto do Senhor, né? No rosto não, nos lábios do Senhor. E o Senhor chorou, eu vi assim, derramou as lágrimas, assim, olhando assim para ele. E nesse momento nós se ajeitamos e nós fomos embora, né? Mas o Senhor saiu de dentro da casa. Eu olhei para trás e vi a minha casa deserta. Tudo que eu vejo a minha casa deserta, nós continuamos no caminho, né? Eu, o Senhor e o motorista. Aí eu olhei pro banco que eu tava sentado, eu olhei para um lado, eu olhei pro outro, eu não vi meus filhos. Aí eu peguei assim, Jesus, cadê os meninos? Aí, glória a Deus, aleluia, né? E Jesus não me respondeu. Ele tava com algo nos ouvidos. Aí ele, falei com ele novamente, Jesus, cadê os meninos? Foi 2 vezes que eu falei com o Senhor. E o Senhor não respondeu. E eu peguei a porta do carro, eu saí, voltei para trás. Quando eu voltei para trás, glória a Deus, aleluia, o carro voltou para trás para me pegar e glória a Deus, aleluia, saiu o motorista e glória a Deus, aleluia,
Saiu o motorista e saiu o motorista e abriu a porta do carro. Eu entrei pra dentro. Na hora que eu entrei pra dentro do carro, né? Aí na hora que eu vou entrando, o motorista pegou em mim, não, porque ele quis pegar em mim e sair, né? E entrei pra dentro do carro e sentei. E os meus filhos estavam lá no bagageiro, eu não sabia. Foi por isso que eu abri a porta do carro e eu desci. Fui atrás dos meus filhos, né? Pensando que meus filhos tinham ficado. Entendeu? Glória a Deus. E nós fomos numa viagem muito longa. Quando chegou no final desse caminho, glória a Deus, aleluia. Quando chegou no final desse caminho, né? Quando chegou no final desse caminho, tinha uma casa, era tudo diferente, tudo novo. A língua era nova, tudo novo, tudo novo. E nesse momento aí, glória a Deus, aleluia. Nesse momento, obrigada. Nesse momento, os meninos estavam brincando, meus filhos eram crianças assim de 3 anos para 5 anos, criança brincando dos 3, entendeu? E nesse momento que aconteceu isso, glória a Deus, aleluia, na hora que aconteceu isso, glória a Deus, aleluia, o Senhor estava comigo também, nós estávamos numa casa, e estavam os meus filhos, e o Senhor estava fazendo algo que eu estava prestando atenção no que o Senhor estava fazendo. E nesse aí eu me acordei. O que é que o Senhor quer dizer nesse sonho? Primeiro, foi 2 beijos, então só está dando 2 anos para a igreja na face da terra, né? Principalmente para o povo de Israel, o povo que vai ficar na terra, né? O Senhor está dando 2 anos para o povo de Israel e também algo que o Senhor está dizendo nesse sonho. Que essa menina representa as 5 virgens loucas. Então, é os 2 anos que o Senhor vai dar para esse povo que vai ser ficado na face da terra, né? E glória a Deus, aleluia, porque agora eu entendi, entendeu? Agora eu entendi os sonhos, porque o Senhor me explicou, né? Glória a Deus, no outro sonho. O que é que o Senhor está dizendo? O que é que o Senhor está dizendo a respeito desse sonho sobre os 2 beijos? Porque outra vez o Senhor também apareceu para mim, né? Em sonho, que eu dei 3 beijos no Senhor. 3 beijos é o tempo que o Senhor vai dar à igreja dele na face da terra, né? E esses 2 beijos que o meu filho deu no Senhor representam o que? Representa justamente os 2 anos que o Senhor vai dar para o povo, né? Glória a Deus, aleluia, o povo que vai ficar na face da terra. Glória a Deus que é pouquinho tempo, porque se fosse muito tempo, o povo nem ia resistir, não. Glória a Deus, aleluia, né? Mas bora pra cá, né? E é o que eu tenho pra dizer pra vocês, né? E sobre esses, foi 2 vidas que o Senhor veio. Foi o arrebatamento, que ele levou o filho dele, né? Que são as 5 virgens prudentes, ele levou o filho dele. E também, né? A terceira e a segunda vinda, que é o do arrebatamento, e a outra vinda, que o Senhor levou os 3 filhos. Cada um filho representa o quê? Uma religião do Senhor. É religião, que eu digo assim, a religião é só uma só. É só a congregação do Senhor. Mas são os filhos de Israel, que são os filhos do Senhor mais velho, e o meu filho mais novo e essa mocinha, que são as 5 virgens loucas que foram deixadas para trás. Glória a Deus que o Senhor vai levar a casa dele todo, não vai deixar nada, a casa ficou deserta. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Glória a Deus, né? Então, isso é muito maravilhoso, né? Então, eu vou ler com vocês justamente sobre essa passagem. Deixa eu marcar aqui que eu vou ler já isso aqui para vocês. Vou ler sobre o sonho. Eu vou ter que marcar, eu vou logo marcar aqui. Pronto, tá? Que eu vou marcar aqui, né? Pra quando eu for soltar o sonho, eu sempre, né? Soltar logo. Ó, glória a Deus, aleluia, né? Se desligar o motor, vocês me perdoem pelo ter saído, mas se desligar o motor, ó. Também parece zoada, né? Ó. O servo vigilante. Eu vou ler exclusivamente, glória a Deus, essa passagem aqui, versículo 35 até o versículo 38, que fala justamente, eu vou ler logo esse 38 aqui, que fala justamente sobre a segunda e a terceira vinda do Senhor. O povo diz, aquele filho que o Senhor levou representa as 5 virgens prudentes. E o filho, glória a Deus, e os 3 filhos que o Senhor veio, na terceira vez que o Senhor veio, que o Senhor levou, representa o povo de Israel, representa a religião do homem, representa também as 5 virgens loucas, que não estavam esperando pelo Senhor, né? O Senhor vai levar essas pessoas, não vai deixar nenhuma em casa. Ó, glória a Deus, ó. Vou começar logo por esse versículo, referência a essas 2 vindas do Senhor. E
se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília. Se vier na... Deixa eu me sentar, meu Deus. Aqui tá falando justamente sobre o que nesse versículo, ó. Glória a Deus, já afastei muito, né? Aqui tá falando justamente sobre o que, ó. Lucas 12 e o versículo 38, que é justamente sobre as duas vindas do Senhor. Se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e vós achar assim, bem-aventurados são os tais céus. Você está dizendo que se ele vier na segunda ou na terceira vigília, vocês estiverem esperando por ele, bem-aventurados são vocês, que estão esperando pelo Senhor, né? Ó, bora pra cá, ó. Bem-aventurado, versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier achar, vigilando em verdade vos digo, que se vestirá e os servirá, e os fará assentar à mesa, e chegando os servirá. Você está vendo? Bem-aventurados são essas pessoas que o Senhor está dizendo, que estiver esperando por ele, porque quando o Senhor chegar, o Senhor vai estar dizendo que o Senhor vai servir essas pessoas, né? Ó, sede vós semelhante a um homem que espera o seu Senhor. O Senhor está mandando nós esperar por ele, ó. O seu Senhor, quando vier, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bata logo possa abrir. Então, o Senhor está pedindo que esteja esperando, para quando ele vier, esteja o que? Preparado, né? Ó. Aqui, quando vier das bodas, então, quando ele vier o que? Do nosso casamento, né? Que eu já estou pensando para vocês, ó. Esteja cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Você está pedindo, te prepara porque eu estou vindo, te prepara, né? Então, ó. Entreguei, eu comecei no versículo 38 e fui terminar no versículo 35. Eu li de baixo para cima. Mas por causa do sonho que eu estava mostrando para vocês, né? O que é que você está pedindo, né? Primeiro eu mostrei da primeira e da segunda vinda, que foi o que aconteceu no sonho. Então, eu já li para vocês. Aí também li só o que? Se vocês estiverem bem esperando por ele bem-aventurado, são vocês, né? Quando ele já é de voltar das bodas, né? Glória a Deus. E ele senta vocês na mesa e os servirá. Então, é o que eu tenho para soltar para vocês, referente a esse sonho, né? Glória a Deus, aleluia. Bora para cá? Glória a Deus. Pronto, entreguei essa passagem desse sonho para o próximo sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa, estava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã estava fazendo água e Jesus estava nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. E nós passávamos um tempo e nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o evangelho, Jesus ficou de frente para mim, eu de frente para ele. Ele se abaixou para pegar água e ele desapareceu. Quando o Senhor desapareceu, ele disse assim, ele vai voltar. E Jesus voltava. Quando Jesus voltava, ele voltava todo de branco, resplandecente. Ele chegou para mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E ele só esperou dizer o sinal. Depois, sim, o Senhor desapareceu da minha frente. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Na hora que ele desapareceu da minha frente, eu me acordei, né? E é o que eu vou dizer para vocês sobre esse sonho. Que você está nas redes sociais pregando o evangelho, como ele me mostrou. Então, e que ele me pediu em casamento, né? Então, e é o que eu vou ler para vocês agora. Vou ler duas passagens em dois cantos aqui, em dois cantos. Em Apocalipse e em Mateus, que é justamente sobre... Mateus não, em Lucas, sobre o quê? Sobre a Rainha do Sul, que o Senhor levantou. Sobre ele que você está pregando nas redes sociais, eu vou ler para vocês em Apocalipse, ó. E o Espírito e a esposa dizem, então, tá o Espírito Consolador nas redes sociais, mas vocês pregando o Evangelho, ó. E o Espírito e a esposa dizem, e quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, se vocês quiserem, vocês tomam de graça da água da vida, a palavra de Deus, né? Que ele deu a samaritana lá no poço de Jacó, né? Glória a Deus, aleluia. Ó, agora sobre o pedido que o Senhor me fez sobre a festa de casamento das bodas, ó. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro já está dizendo que é o quê? O casamento do Senhor, porque o Senhor, ele me pediu em casamento, mas o Senhor tem o quê?
todos nós, o Senhor tem aliança. Entendeu? Aliança de quê? Porque o Senhor nos comprou com preço de sangue. Então, com cada um de nós, o Senhor tem aliança, né? Então, aliança, assim, que eu digo assim, nós fomos comprados com preço de sangue. Eu tô com o Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. As pessoas, a igreja do Senhor tá com o Senhor, mas se a igreja do Senhor estiver em pecado, ela tá traindo o Senhor, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Agora, o meu pedido que o Senhor fez foi justamente sobre o que? O casamento, né? Com todos nós, o Senhor tem o que? Aliança de sangue, porque nós comemos o corpo dele, bebemos do sangue dele, temos a aliança de sangue. Mas é diferente o pedido que o Senhor me fez. O Senhor me pediu em casamento, eu tô perante ao Senhor, né? E eu tô perante a vocês falando isso que o Senhor me pediu, né? Ó, regozijamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as boldas do Cordeiro. Então, as boldas do Cordeiro, ó. E já sua esposa se aprontou. O que é que eu tô fazendo? Tô pregando o evangelho, me preparando para ser retirado da terra, né? Eu e o que? Os nossos convidados, entendeu? Os convidados, filhos do Senhor Jesus, né? Ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente. Você está vendo? Igualmente o Senhor se vestiu, o Senhor quer que eu me vista, como pregando o evangelho. Ó. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo? Pregando o evangelho, chamando o povo mesmo ao arrependimento, a transformação de vida, né? Glória a Deus, aleluia. Vou para Lucas, porque eu não falei com ele, em 2 cantos diferentes para vocês, né? Agora é Lucas. Só virar aqui a folha. Ó, Lucas, referente a esse sonho, vou ler só esse versículo. Esse não, 2 versículos, que é justamente sobre as pessoas também que o Senhor levantou em Juízo. Juízo é o livro do Apocalipse, que está se cumprindo na face da terra, né? Ó, a rainha do sul se levantará no juízo. Eu vou ler 3 versículos para vocês, tá bom? Ó, a rainha do sul se levantará no juízo A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Com os homens dessa geração é justamente com o povo de Nínive, chamando eu, a rainha do sul, e os homens de Nevi, né? Chamando o povo ao arrependimento, entendeu? Ó, que você esteja um dos tais, né? Glória a Deus, ó. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão, né? Glória a Deus. Eu li aquele livro de Salomão, né? Cantares, eu li ele todinho, ele é maravilhoso, glória a Deus. Ó, os homens de Nevi se levantaram no juízo com esta geração e as condenará. Também os homens de Nevi se levantaram no juízo. Juízo é o que? O livro do Apocalipse, né? Ó. Pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. O povo de Nínive, eles se arrependeram com a pregação de Jonas, que Jonas chamou o povo ao arrependimento. Então, agora aqui está quem é maior do que Jonas, que é o que a rainha do sul está pregando e o que os homens de Nínive estão pregando, chamando o povo ao arrependimento no nome do Senhor, para que essas pessoas se preparem. Ó, agora bora para um versículo muito maravilhoso, muito mesmo, que está falando da grandeza do nosso Senhor. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Então, o sinal para o nosso tempo, para a nossa geração é Jesus. Se vocês verem o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, os milagres, as coisas que o Senhor concedeu aqui na face da terra, e tem que ter arrependimento, transformação de vida. Se vocês ouvirem o que está escrito na palavra de Deus, se vocês se converterem, vocês serão salvos, né? O último versículo, eu li de baixo, eu li do meu para cima agora, ó. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é essa geração. Quem está falando isso? Foi Jesus, falando que aquela geração que o Senhor está virando uma geração maligna, igualmente a nossa. Por isso que a rainha do sul foi levantada justamente no juízo, para o que chamou o povo ao arrependimento. Ó. Maligna essa geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
Então, para o nosso tempo, para a nossa geração, o sinal é Jesus, como eu li no versículo 30, ó. Portanto, assim como Jonas foi o sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Sinal para a nossa geração, para o nosso tempo, é Jesus. Vocês viram o que Jesus fez na cruz do Calvário? Tem que ter arrependimento, transformação de vida. Não adianta aceitar Jesus e permanecer do mesmo jeito, não. Não adianta frequentar um templo e permanecer do mesmo jeito, não. Em João o Senhor fala, em João 3, versículo 3, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Jesus disse, ó, disse Jesus, em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Versículo 5. Disse Jesus, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. O Senhor já disse que não entra. Não se santificou nas Santas Escrituras. Não fez o que o Senhor ordenou nas Santas Escrituras. Não entra no reino dele, entendeu? É isso que o Senhor está dizendo. E é isso que eu digo a você. Te santifica nas Santas Escrituras. Obedece tudo que está escrito. Glória a Deus, aleluia, né? Para que vocês entrem nas mansões celestiais, né? Glória a Deus, aleluia, né? E encerrei para vocês. Agora eu vou soltar o texto para vocês, tá bom? Ó. Ele não é grande? Eu ia dizer que ele não era grande, mas é enorme. Glória a Deus. Mas essa passagem, mas eu vou ler para vocês ela inteirinha. Por causa de quê? Por causa do pecado da humanidade, ó. Marcos 9, o versículo 33. Chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntaram-lhe que estáveis vós discutindo pelo caminho. Quando o Senhor chegou na casa dele, né, o Senhor perguntou para os discípulos dele o que é que ele estava discutindo no caminho, né? Ó, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado, glória a Deus, tinha disputado entre si qual era o maior. Então, aqui está dizendo, né, que no caminho, quando a gente está aqui caminhando na face da terra, estão disputando quem é o maior. Lá no céu não tem maior, não. O maior só é um, que é chamado o quê? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né, Glória? O maior lá no céu só é ele. Só é ele. Não fica pensando que outra pessoa é maior do que ele, que não tem, né? Glória a Deus, aleluia. A rainha do sul, ela vai ser o que? A esposa do Senhor. Por isso que tem escrito nessa escritura que é o que? A rainha do sul se levantará no juízo. Por quê? Porque aquela rainha do sul, porque ela é esposa do Senhor Jesus. Se Jesus é o rei, então, mas o que? Grandão é ele, entendeu? Todas as coisas foram feitas por ele. Então, ela vai ser rainha, por quê? Porque ela vai ser esposa do Senhor, entendeu? Glória a Deus, aleluia, né? Ó. E eles assentando-se. Aqui tá vendo, ó. Entre si, qual era o maior? E eles assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe, ó, o Senhor chamou os 12 e falou para eles, ó. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e os servos de todos. Você está vendo? Pra gente ser o primeiro, tem que ser o que? Servo, tem que servir a todos, né? Glória a Deus, aleluia. E falando laçando mão de um menino, pôs no colo, no meio dele, e tudo, até as coisas que o Senhor faz tem significado. Tomando-o nos seus braços, disse-lhe, também isso aqui parece que aquela passagem justamente do sangue que Jesus pegou o menino e colocou o menino no braço, né, ó. Disse-lhe, qualquer que receber um deste menino em meu nome, a mim me receberá, e qualquer que a mim me receber, recebe
não a mim, mas ao que me enviou. Você está vendo? Quando nós recebemos os filhos do Senhor, nós recebemos o Senhor, ainda recebemos a Deus, né? Que foi o que enviou ele, né? E João lhe respondendo disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsavam demônio, o qual não nos seguia e nos lhe proibimos, porque não nós segue. Então, aqui também fala para a parte de quê? Para a parte do povo. Eu vou falar de duas congregações, um povo católico e um povo evangélico. Então, não é porque o povo católico está fora da congregação do Senhor, né? Fora sim, algo que eu vou explicar para vocês. O Senhor veio porque o povo é de um povo desobediente, não gosta de obedecer. Não é que o Senhor não ama essas pessoas, não, o Senhor ama essas pessoas. Mas o Senhor quer o quê? Olha o que você vai dizer nesse versículo. Ó. Jesus, porém, disse: não lhe proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Você está vendo? Essas pessoas já estão fazendo, pegando pessoas para o reino do céu, né? O pecado que as pessoas fazem é só quando não compram as Santas Escrituras. Porque algo que eu vou falar claramente para vocês. Os dois templos são do Senhor, pertencem ao Senhor. Quem fundou esses dois templos foi o Senhor. Com o quê? Com sangue, com o sacrifício dele. Ele ergueu esse templo. Mas, como eu digo para vocês, a figueira seca está cheia de fruto. O Senhor vai procurar fruto, mas não tem. Por causa de quê? Por causa do pecado. Eu tenho uma congregação, né? Grande. E se eu não chamo o povo ao arrependimento, o povo não se arrepende. Quais são os frutos que eu vou entregar ao Senhor? Porque a palavra dele tem que ter obediência. As pessoas não estão obedecendo. Será que eu tenho chance de entregar algum fruto ao Senhor por causa da desobediência desse povo? Então, assim, é o que eu estou explicando a vocês, né? Ó, porquanto qualquer que nos dá a beber um pouco de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vós digo que não perderá o seu galardão. Então, tudo que nós fazemos no nome do Senhor, não perderemos o nosso galardão, né? Glória a Deus, aleluia. E qualquer que escandalizar em um destes pequenininhos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um mão de atafona e que fosse lançado no mar. E se a teu irmão te escandaliza, se a tua mão te escandaliza, cortar. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandaliza, corta-o, e é melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você está vendo esse versículo? Que é que o Senhor saiu da boca de Jesus. Jesus pregava ou não pregava o arrependimento? Né? Então, ó. E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você está vendo o que a pessoa repetiu? Sobre pecado. É melhor que a gente esteja afastado das iniquidades, dos pecados, do que a gente ir com tudo, como o Senhor falou aqui, né? Para o inferno. Ó, porque cada um será salgado com fogo.
e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal para se o sal se torna insípido. Qualquer que dentre vós dizer o se primeiro querer ser o primeiro será servo de todos. Então, se a gente quer ser o primeiro no reino do céu, tem que servir a todos, né? Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você está vendo? O que foi que o Senhor fez? É como está escrito aqui, o Senhor veio para poder o quê? Para dar a sua vida em resgate de muitos, por muitas pessoas mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só aqui fora. Volto já já. Olha, encerrei essa passagem com vocês, eu li até o versículo, eu li o versículo 30. Marcos 9. Marcos 9, o versículo 33, li até o versículo 50. Uma passagem inteira do Senhor, o Senhor falando que quem quer ser o maior tem que se humilhar, tem que ser o menor da casa, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Entreguei a vocês essa passagem. Glória a Deus, aleluia, né? Olha, Jesus ama vocês, mas tem que ter arrependimento. O povo católico, o povo evangélico. Sem arrependimento, o Senhor não vem para buscar aquelas pessoas que ainda estão em pecado, não. O Senhor vem, eu estou falando dessas pessoas que não aceitaram Jesus, que elas estão lá fora do templo. O Senhor vem para buscar essas pessoas que estão dentro do templo. Mas para isso vocês têm que estar, porque conforme a vontade do Senhor, vocês têm que estar caminhando. Vocês que estão afastados, volta para a casa do Senhor, né? E vocês que estão dentro da casa do Senhor, Jesus Cristo, te conserta com o Senhor, entendeu? E se vocês que são povo católico, povo evangélico, olha, o Senhor me mostra a cabeça de uma mulher toda maquiada. A vaidade está dentro do templo evangélico. Tira ela de cima de vocês. Por causa disso, vocês vão perder a salvação de vocês, entendeu? De vocês estar com o Senhor. Para com isso, rejeitar isso, entendeu? E o povo católico a mesma coisa. Eu digo para vocês que a cabeça dessa mulher também está dentro do templo católico. E também digo a vocês sobre as vestes de vocês. Jesus fala, né, Jesus fala em Deuteronômio 22 e o versículo 5, que não haverá traje de homem na mulher, e nem o homem vestirá traje de mulher, porque qualquer que faz isso é abominação perante o Senhor, o teu Deus. Hoje em dia as mulheres vão para a casa do Senhor, cultuar o Senhor, até de calça vão, com uma Bíblia debaixo do braço. Então, para com isso, pessoal, para com isso, porque isso é abominação perante o Senhor. Então, está em pecado perante o Senhor por causa dessas atitudes. E também sobre o templo católico, as idolatrias. Vocês deixam essas coisas de lado, porque vocês só têm que adorar a Deus, a Deus. Esse templo, ele não cumpre os 10 mandamentos, mas vocês podem fazer isso, entendeu? Vocês podem cumprir os 10 mandamentos, entendeu? Não é porque o povo ensina as pessoas erradas que vocês têm que praticar errado, não. Vocês têm que ver o que está escrito e vocês praticar o que está escrito. Não que sai da boca do homem. Se o Senhor proibiu, pronto, está proibido. Ele disse, Êxodo 20, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Ele disse não para as imagens de escultura. E Mateus 24, o versículo 35, o Senhor diz que passa o céu, passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Pois então, se está escrito não para as imagens de escultura, pois é não, para sempre. E no livro do Apocalipse, o Senhor está dizendo, Apocalipse 22, o versículo 15, está dizendo que passa o céu. Apocalipse 22, o versículo 15, ele diz que ficarão de fora
os idolatras, os mentirosos, os que se prostituem ficaram fora do reino do céu. Então, por isso que eu digo a vocês, eu clamo a vocês. O Senhor disse no livro do Apocalipse que vão ficar de fora essas pessoas que adoram ídolo e mais de escultura. Para com isso. E vocês têm que cumprir os 10 mandamentos, que tem lá os 10 mandamentos. Não fará, versículo 4, não farás para ti mar de escultura, nem alguma semelhança do que há lá em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo nas águas da terra. Então, nada de imagem. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo? O que é que o Senhor falou nesses versículos? E na tentação de Jesus, Mateus 4 e o versículo 9 e o versículo 10, o inimigo pediu que o Senhor se prostrasse perante ele e adorasse a ele. O Senhor repreendeu: vai de Satanás, porque está escrito, que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, entendeu? Então, o dever nosso é só adorar ao Senhor, é só servir ao Senhor, é dever nosso, obrigação nossa, servir só ao Senhor, né? E entreguei para vocês, né? E sobre a cabeça dessa mulher toda maquiada, em Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. E Apocalipse 2, a igreja de Tira. O Senhor está falando no versículo 5 que os pastores toleram o espírito da Jezabel dentro da casa dele. O Senhor diz assim: tem um contra ti, está falando com o anjo da igreja, tem um contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos. Então ela está subindo no altar, ela está ensinando, ensina e engana os meus servos, e faz que coma do fruto da idolatria, né? Então, para com isso. E no versículo 21 está dizendo assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse do seu pecado, que é a iniquidade. E não se arrependeram, entendeu? Mas o Senhor está dando tempo à igreja dele para que vocês se arrependam e vocês deixem o pecado de lado. Mas no livro do Apocalipse está dizendo que as pessoas não vão se arrepender. Vocês preferem continuar com as mesmas práticas, no mesmo pecado. E por causa disso, muitas pessoas vão ser tiradas de dentro do templo para poder... porque estão causando escândalo com o nome do Senhor. Para acontecer o que está escrito. Em Mateus o quê? Deixa eu ver aqui. Em Mateus está dizendo que essas pessoas vão ser tiradas dentro do templo porque elas estão causando escândalo com o nome do Senhor. Estão causando escândalo com o nome do Senhor. Tá aqui, eu vou ler para vocês. Aqui não. Deixa eu ver se aqui é não. Eu vou encerrar nesse versículo, ó. E mandará, aqui no dia do arrebatamento, o Senhor vai mandar, ó. E mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e que cometem iniquidade. Você está vendo? Essas pessoas que estão dentro dos tempos, que não estão obedecendo o Senhor, que estão causando iniquidade, que estão com iniquidade em cima delas, com pecado, o Senhor vai tirar da face da terra, ó. Ele vai mandar os anjos colher, ó. E lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você está vendo? Pessoas que vão ser tiradas da face da terra para ser lançadas na fornalha de fogo. Por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Estão causando escândalo com o nome do Senhor, com a palavra dele, né? Porque se ele disse o não e eu estou pisando em cima, está causando escândalo, né? Ó. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. A mensagem para vocês no dia de hoje foi entregue, né? Glória a Deus, aleluia. Entreguei para vocês. Olha, e aqui foi o quê? Mateus 13. E o versículo 41 e o 42 e o 43. 3 versículos eu encerrei para vocês esse vídeo. Olha, Jesus ama você, mas tem que haver transformação de vida, arrependimento. Igualmente eu li para vocês as passagens das Santas Escrituras. Tem que haver para vocês entrarem no reino do céu. Sem arrependimento, sem transformação, sem mudança. Igualmente Jesus falou e deixou escrito pela boca de João, né? Então tem que haver transformação, né? Olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.